Gente, vamos começar, ou melhor, vamos continuar a série de 1 Pedro. E abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13. Quem aqui gosta de estudar filosofia na escola? Caio amava as aulas de filosofia na faculdade. Ele fazia projeção astral. Para quem não conhece isso, é uma arte, uma ciência de estar no local, mas não estar no local. E vocês, Caio, quando não? Você está no local, mas consegue visitar vários locais. Enfim, algumas coisas boas a gente aprende. E eu queria falar sobre um homem, um cara que eu admiro, chamado Heráclito de Éfeso. Ele morava em Éfeso. Ele nasceu ali por volta de 530 antes de Cristo, algo assim, 430, 530, 430, acho que é 430. E ele fazia parte de uma escola do pensamento da época, a primeira escola que se propôs a pensar sobre a origem do universo e tal, a escola jônica. E Heráclito, parte dessa escola, tinha que conviver com algumas ideias. Como surgiu o universo, qual é a matéria principal, qual é o princípio de tudo. Alguns homens propuseram ideias, Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, água, fogo, terra, ar, matérias indeterminadas. Por sua vez, Heráclito pensou e disse: olha, a Terra, o universo, o cosmos, ele está numa constante colisão. Há um conflito que não tem fim. É um conflito ininterrupto dos opostos. É uma luta dos contrários. É por isso que ele é conhecido como o pai da dialética. Lá na frente, homens usaram esse pensamento para basear o discurso, onde uma ideia se contrapõe à outra. Foi Immanuel Kant quem disse que para criar uma ideia é preciso ter uma tese, uma antítese ou antitese, para produzir então uma síntese. Enfim, Heráclito foi o pai de todo esse pensamento, e ele demonstrava isso através de elementos naturais. Por exemplo, o fogo e a água, o dia, a noite, a vida e a morte, começo e fim. Tudo isso eram questões que estavam, segundo ele, em conflito e que baseavam o seu pensamento em algo não tão viajoso. Era para ele algo lógico. A questão é que Heráclito também acreditava que o homem estava imerso nisso. Ele acreditava que essa colisão dos opostos era a ordem da natureza. E se o homem está na natureza, o homem está a todo momento em colisão consigo mesmo. E aí que entra a nossa história. O apóstolo Paulo parece acreditar nisso. Em Romanos capítulo 7, Paulo tem uma espécie de epifania naquele capítulo. E ele começa a conversar consigo mesmo, dizendo: eu desejo fazer o bem, mas o bem que eu desejo eu não faço. E eu não desejo fazer o mal, mas esse mal que eu não desejo, esse eu faço. E ele fala que no íntimo do meu ser eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu encontro outra lei agindo em mim. Esta lei, segundo Paulo, age nos membros de seu corpo, de modo que quando ele quer fazer o bem, ele não faz, e o mal que não quer fazer, ele faz. Paulo está também em um conflito dentro de si. E a questão é que todos nós, queridos, todos nós, ou pelo menos eu, vivo enormes conflitos dentro de mim. A minha luta pela santidade, a minha luta pela santificação é um grande cenário, uma grande guerra, onde o temor a Deus, o bem que Deus plantou em meu coração, está em constante conflito com o pecado que habita em mim. E acredito que é com todos nós. Hoje, a nossa resposta se une com a de Paulo. Quando Paulo grita dentro de si: miserável homem que eu sou, quem vai me livrar deste corpo fadado à morte? E a resposta do próprio Paulo é: graças a Deus por Jesus Cristo. E essa também é a nossa resposta. Amém, gente? Vamos ler o texto e vamos entender a ideia do texto. A partir do verso 13 até o capítulo 2, verso 2. Portanto,
Estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. 17. Uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante toda a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como a prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida a vós pelos seus antepassados. Verso 19. Mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. E por meio deste, o Cristo, vocês creem em Deus. Deus este que ressuscitou o Cristo dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora, verso 22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraterno e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Capítulo 2. Portanto, livrem-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Amém? Vamos orar. Pai querido, nós engrandecemos o teu nome, Senhor, porque mais uma semana, Pai, tu tens nos trazido aqui, Deus, para ouvir a tua palavra, para estar juntos, Paizinho, com o corpo que foi comprado por ti, Deus. Pai amado, eu coloco esse momento em tua presença, Pai, em tuas mãos. Deus, fala conosco, Senhor. Deus, usa a tua palavra que é tão viva e tão permanente, Pai, para tocar o coração, Paizinho, tocar as feridas, Paizinho, e restaurar, Pai, os nossos joelhos cansados, Pai, de caminhar. Restaurar, Paizinho, nossas mãos cansadas, Pai. Nos ensina, Deus, a lutar, nos ensina a persistir, a ter esperança, Pai. E por meio da tua palavra, Senhor, purifica o nosso coração, Pai. Muda nosso desejo hoje, Senhor. Transforma a nossa mente mais uma vez. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Semana passada, Antônio pregou, e aqui eu quero começar a trazer um pouco mais de ligação com o texto, que começa com um portanto. Antônio pregou sobre a graça de Deus. Pregou sobre o agir da graça na salvação do homem. De modo que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito estão em comunhão, trabalhando para que o homem seja salvo. E é uma obra tão grande, é uma graça tão grande, que os anjos anseiam conhecê-la. Os anjos ficam à espreita por esta graça. No entanto, queridos, o apóstolo Pedro, nesse momento, ele vai fazer uma transição. Depois de ensinar sobre a graça, depois de ensinar os fundamentos da graça, Pedro vai trazer para nós uma exortação, um alerta. Por que agora você precisa desse alerta? Porque você sabe da graça. A graça, queridos, ela vem para nós como um presente de Deus. Mas a graça nos traz responsabilidade. É impossível que a graça do Senhor opere na igreja, opere no coração do crente, e ele não se torne mais responsável diante do que conhece. E portanto agora, precisamos estar atentos. Como lidar na caminhada cristã com esta graça que nos é oferecida de graça por Deus? O texto começa, e Pedro começa. Eu sempre vou confundir Pedro com Paulo aqui, eu sempre confundo, então se eu confundir, me avisem. Pedro começa dizendo: estejam com a mente de vocês preparada. Bom,
na verdade, é o ponto inicial da caminhada cristã. A primeira coisa que muda um homem não salvo para um homem salvo é a sua mentalidade. O homem natural, ele é incapacitado de pensar e agir para a glória de Deus. Deus o pode até usar e fazer coisas para a sua glória, mas o homem natural não consegue olhar para tudo que nós olhamos hoje e dar glórias a Deus. E Pedro começa trazendo essa advertência: cristão, prepara a tua mente, prepare a sua mente. Por quê? Porque é importante preparar a mente. Segundo Pedro, as fascinações do mundo tendem a balançar a nossa fé. Quando a nossa mente não está focada em Deus, focada em Cristo, toda a fascinação e paixão do mundo tende a nos tornar fúteis. Pensamentos fúteis invadem nossa mente. Tudo aquilo que deveria estar preenchendo a nossa mentalidade começa a nos distanciar de Deus. João Calvino, quando comenta o texto, ele fala que basta o aroma, basta um breve saborear das fascinações do mundo para que o crente seja embriagado com ele. E quando o crente fica embriagado com o mundo, a sua mente está tão dispersa pelo mundo, as coisas de Deus são chatas. As coisas de Deus são irrelevantes para a sua vida. O homem se torna, segundo as palavras de João Calvino, estúpido. O homem se torna estúpido quando é fascinado pelo mundo e tira a sua mente de Deus. O termo que Pedro usou aqui, quando ele fala mente alerta, preparada e alertas, é o termo sobriedade. A NVI tem o dom de traduzir as palavras de modo estranho, mas o termo correto é sobriedade. Pedro está dizendo: olha, sua mente, assim como o seu corpo, você não pode se embriagar, você tem que ter sobriedade quanto ao que comer. Com a sua mente, mais ainda, com a sua mentalidade, com a sua cabeça, você tem que estar muito mais preparado. Esteja alerta, porque vez por outra, constantemente, na verdade, virão tentações e fascinações para afastar você do caminho. Sabe, é como alguém que está tonto. Eu não sei se vocês já passaram por tonturas assim e ficaram em pé. Quando eu estou tonto e eu tento caminhar, é terrível. Eu saio esbarrando. Eu já quebrei muita coisa lá em casa, porque às vezes eu fico doente e fico tonto. E eu saio caminhando e batendo de um lado para o outro. É assim a mente cristã. Quando ela está encantada com os prazeres, com a moda do mundo, ela não consegue caminhar firme. E a notícia é que você, cristão, tem um caminho a seguir. Deus não salvou você e jogou você ao acaso. Agora siga, prossiga, faça o que quiser. Não. Deus tem uma porta para nós, mas também tem um caminho. E temos que passar por esse caminho. Portanto, quem quiser provar dessa esperança da graça, cuide primeiro da sua mente. Desembarace-se de toda a fascinação mundana que te afasta do Senhor. Se desvencilhe do velho homem que não é nem um pouco afim de Deus. E esteja com toda a sua esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Sabe, irmãos, um dia haverá um glorioso dia em que estaremos diante da majestade de Deus. Haverá um dia em que nós vamos olhar para tudo ao nosso redor e tudo será o mais belo possível. Deus vai regenerar toda a criação. A redenção, enfim, será consumada. E Deus vai pôr em ordem tudo que o pecado estragou. Você vai olhar na cidade celestial e vai ver as coisas mais belas que seus olhos já viram. E quando achar que você não tem nada mais belo para ver, você verá Cristo. E quando seus olhos virem a Cristo, eles vão se encher de água, lágrimas e lágrimas e lágrimas. E você ficará eternamente apaixonado, fascinado por Deus. Não haverá nada que chamará mais a sua atenção do que Cristo. Neste dia, meus irmãos, estaremos juntos como igreja. Não haverá pecado em nossos membros. Não haverá uma lei operando em nós. Não mais. Seremos, enfim, santos. A questão é, queridos, que
Pedro nos adverte: coloquem a sua esperança neste glorioso dia, esta graça que será revelada quando Cristo voltar, quando Cristo pôr termo a esta guerra em que vocês vivem. Coloquem esperança nesta graça. E a questão é como conseguimos desejar essa graça, como conseguimos amar esta graça que por vezes vai ser tão doloroso. A resposta é que a própria graça, ela cuida disso. A graça futura do Senhor, ela cuida de se antecipar a nós. Deus se antecipa a nós. Quando longe, ainda na caminhada, olhando a cidade celestial, Deus manda a graça ao nosso coração. Graça esta que nos move para perseguir aquela graça que virá. E é graça sobre graça, nesse fluxo ininterrupto, Deus nos leva, nos atrai à sua cidade. Graça sobre graça. Lembre, meu irmão, você como cristão deve pisar os seus pés aqui na terra, caminhar com os pés na terra, mas deve respirar o ar rarefeito dos céus. A sua cabeça, a sua mente deve estar nos céus, de modo que nada aqui possa te afastar do teu foco, que é Cristo. Alguém uma vez me disse que tudo o que espera por mim é muito mais valioso do que tudo que eu deixei para trás. Pense nisso. O que nos aguarda é muito, infinitamente mais valioso e maior do que tudo que você deixou para trás. Portanto, prossiga neste caminho. Coloque a sua esperança na graça futura, para que isto te motive, para que isto te dê força para lutar e continuar a caminhar. Amém, gente? De que modo faremos isso? O versículo 14: como filhos obedientes. Antes de Pedro, como de costume fazem os apóstolos, antes de nos exortar, eles trazem uma boa memória. Veja o verso 14: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Mas veja, como o quê? Como filhos. Como filhos de Deus. Sabe, é um privilégio ser exortado por Deus quando você é filho. Porque Deus, Ele trata de cuidar dos seus, porque são seus filhos. O autor dos Hebreus, ele faz uma coisa bem interessante no capítulo 12. Ele diz: olha, se você é filho, se você está sendo repreendido por Deus, não se entristeça, não fuja dessa disciplina. Pelo contrário, abrace a disciplina do Senhor, porque ela é o cuidado de Deus com seus filhos. Deus disciplina ao filho que ama. E ele fala mais: olha, se você não fosse disciplinado, você não seria filho, porque Deus te salvou e vai endireitar os teus caminhos. Deus vai, como disse o pastor André domingo aqui, tirar de você tudo que não se parece com Cristo. E isso pode doer, é uma disciplina, mas é revelação do amor de Deus. Uma história que um amigo contou um dia, de uma mãe que disse ao seu filho no primeiro dia de aula: meu filho, você vai para a aula e você volta para casa, não vai brincar, não vai jogar bola, porque a sua farda é nova. E, gente, abrindo um parêntese, não há nada mais glorioso para um menino do que jogar bola com a farda nova. Fecha parênteses. E o garoto saiu da escola e disse: eu vou jogar bola. E chamou 2 amigos e a sala toda e foi jogar bola. Jogou bola um tempão, como todo bom jogador, se sujou inteiro, aquela farda linda, branca, ficou terrível. E ele lembrou: poxa, minha mãe disse para não sujar a farda. E aí bolou a ideia genial: eu vou para casa, mas vou levar 2 amigos comigo. Aí ela não vai brigar comigo. E ele chega em casa e a mãe já está naquela porta, assim, naquela postura militar. E ela olha para ele, e aquele silêncio que já fala tudo. E o garoto fala: mãe, eles estão sujos também. E ela fala: mas você é meu filho, então você está de castigo. E eles vão embora. É exatamente o que Deus faz conosco.
Deus trata de castigar, de disciplinar o nosso pecado aqui, nesta vida. Por causa de Cristo Ele faz isso, para que no futuro não sejamos condenados pela justa ira de Deus. Então, meu irmão, é por isso que você deve se alegrar quando você estiver triste. É por isso que você deve se alegrar quando Deus te colocar em cada esquina mais escura do que a outra. Frustrações emocionais, perdas, tudo isso é providência de Deus para tornar você um filho obediente. E se temos que ser obedientes, queridos, essa é uma ordem que se espalha por toda a nossa existência. Você precisa ser obediente, é o alvo da sua vida. O Evangelho trata de nos tornar filhos obedientes, dia após dia. E pratique isso. Deus deu a oportunidade a todo homem e toda mulher de ter pais. Pais que vão dar ordens, pais que vão às vezes ser chatos, pais que às vezes não vão compreender muito bem. No seu ponto de vista eles não te compreendem, mas que fazem tudo 30 anos à sua frente. Então pratique a obediência dentro de casa também. Eu digo isso porque eu cresci como a ovelha negra dos gêmeos. Lucas era o bonzinho, que não está aqui para ouvir isso, e eu era o resto da gestação. Então eu sofri com muita desobediência, e é algo que Deus tratou de corrigir em mim, e tem tratado. Sabe, as lutas que eu passo hoje, e é por isso que é importante a obediência e a disciplina, não se comparam com as lutas que eu passava antigamente, há 2 anos. As lutas para obedecer a Cristo em tudo não se comparam com as que eu tinha há 1 ano. E eu sei que as minhas lutas de hoje não se comparam com as lutas de Antônio, que não se comparam com as lutas de Sejão e Naide. Porque é lógico, toda a caminhada tende a ser mais cansativa ao passo em que nós nos afastamos do início. Você está mais disposto a correr no começo da caminhada do que estará no meio dela. E no meio dela você estará mais cansado, menos cansado do que você estará ao final da caminhada. Isso é lógico. Então tudo que Deus está fazendo, todas as lutas e as batalhas que parecem ser cada vez maiores, Deus está tratando de fortalecer você. Deus está forjando o caráter de Cristo em você, e isso Ele faz com o fogo da provação. É o fogo da provação que cuida de moldar o nosso caráter, de moldar as nossas ilicitudes e incompreensões quanto ao que Deus acha e o que eu acho. Quantos de nós não já batemos boca com Deus? Senhor, mas isso, Senhor, mas aquilo. Não, é do jeito de Deus e ponto. Que tratemos, irmãos, de ser obedientes a Deus e observar toda a disciplina como um presente, uma demonstração do amor, da graça, do afeto e do carinho de Deus por nós. Pedro continua fazendo um contraste. Ele fala: olha, vocês tinham um modo antigo de viver, por sinal era uma maneira vazia, diga-se de passagem. Todos nós aqui, por mais que fôssemos intelectuais antes de Cristo, éramos fúteis. Fúteis porque toda a sua inteligência, seu intelecto, suas produções, sua arte, seus autorais, tudo isso iria redundar num grande nada. Você seria o homem mais inteligente do mundo, o cara mais intelectual, a menina mais sábia e poderosa do mundo, mas redundaria num grande nada. E Deus tratou de remover a gente dessa maneira de viver. E Ele fala: olha só, tinha uma maneira de viver, e agora você conhece a minha santidade. O verso 15: mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos também. Perceba o confronto aqui, a dialética entre o que eu era, ou talvez o que eu seja ainda, e aquilo que Deus plantou em meu coração para ser. E é aí que a coisa pega fogo, é aí que dói. Porque Deus, Ele não disse: seja mais santo do que a maioria do seu meio, seja mais santo do que os homicidas e latrocidas que estão por aí, seja mais santo do que os seus professores ateus,
seja mais santo do que a sua família que não é crente. Deus disse: seja santo como eu sou santo. Olha o nosso parâmetro. Olha quem é o espelho que está diante de nós. Sabe, as meninas, imagine quando você vai se maquiar e passa aquelas 2 belas horas em frente ao espelho e tem todo um design preparado, e olha para o espelho e vê: não, espera, esse, como é o nome disso que dá? Cílio. Como é essa coisinha de japonês? Delineador. Esse está mais longo que esse. Essa bochecha está mais vermelha do que esta. E começam a ajeitar e a remover para ficar tudo correto. É a mesma coisa. Se coloque diante de Deus e coloque você aqui e veja o quanto falta. O quanto falta para você ficar no ponto. Queridos, isso não é bom. Isso aqui é uma ameaça se a gente não tiver uma informação. E a informação é que o Deus que é parâmetro para vós, o Deus que é parâmetro da sua santidade, é o mesmo Deus que se propõe a efetuar a santidade em vós. É o mesmo Deus que Paulo diz: é Ele, esse Deus que começou a boa obra, Ele vai terminar esta obra até o dia de Cristo. É o mesmo Deus a quem Paulo fala aos Filipenses também. Este mesmo Deus efetua em vós o querer e o realizar das obras de vossa santificação. Sabe, quando a santidade for difícil, lembre-se que você não está só. Na verdade, você nunca esteve só. Sabe, é importante a gente ter uma noção completa do Evangelho. O Evangelho não se resume ao eu agora, como eu estou. O Evangelho começa quando você não existia. O Evangelho começa quando Deus se propõe a salvar pecadores que um dia vão cair em pecado. E naquele glorioso dia, Deus conheceu os seus. E a este que os conheceu, no tempo oportuno, Deus os chamou para si. E aos que Deus os chamou, Deus os santificou. E aos que Deus santificou, aos mesmos Deus glorificou. É assim que Paulo fala, a escada do Evangelho. Você começa lá embaixo, morto, enterrado em seus pecados. E Deus conhece isso. Deus escolheu você. Deus te chamou pelo Evangelho. Deus santifica você. E Deus te glorificará. Você não está só. Você não está só. Lembre-se disso quando a santidade for a coisa mais indesejada da sua vida, porque ela parece ser a mais difícil. Lembre-se que você não está só. É Deus quem age em você. Muitas e muitas vezes, todos nós, pensamos em desistir. Pensamos que a cruz está muito pesada e não dá. É então, queridos, que a graça surpreendentemente volta e arranca toda aquela incredulidade e derruba aquele velho homem que parece se levantar contra nós, e estamos de novo no caminho. Quantas vezes Deus já não te pôs no caminho de volta? Quantas vezes? Então por que você não desiste de tentar desistir? Eis uma opção bem melhor. Renda-se à graça do Senhor, porque ela irá perseguir você, porque o preço foi pago pela sua vida. O preço foi pago. Deus não abrirá mão do sacrifício de seu filho na cruz. O preço foi pago por você. Você não está só. Agora, nos versos 17 ao 21, o apóstolo Pedro vai nos dar duas razões, ou duas motivos, causas, pelas quais devamos ser santos, ou lutar para ser santos. Primeira delas: uma vez que vocês chamam de Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante toda a jornada terrena de vocês.
O que é julgar imparcialmente? Tem 2 doutores da lei ali que poderiam me dizer, mas eu vou explicar. No sistema judicial, há um princípio segundo o qual o juiz de uma causa deve manter-se numa mesma distância das partes que estão em conflito, de modo que o juiz não pode esboçar favorecimento nem a uma parte, nem a outra parte. Isso nem subjetivamente, nem objetivamente. O juiz deve estar separado das partes. As partes estão brigando ali pelo seu direito e o juiz apenas vai bater o martelo. Resumidamente é isso. Mas o que Pedro quer dizer com isso? Pedro quer dizer que então não faz diferença eu ser filho de Deus ou não ser filho de Deus. O fato de que eu sou filho de Deus não faz diferença nenhuma no modo como Deus olha para mim. Não é isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que, olha, o fato de que você, cristão, agora é filho de Deus, de que você agora foi adotado para a família dele, não torna Deus negligente quanto a teus pecados. As tuas obras que eram más continuam sendo más. Deus não está de bom grado agora com teus pecados. Do contrário, Deus está em guerra contra eles ainda. O pecado, onde estiver, no ímpio ou no salvo, ele é pecado. Podemos mudar o nome de deslize, de mero desvio. Não, isso é pecado, abominável, odiável para Deus. E eu digo mais, o pecado do crente é 3 vezes pior do que o pecado de um ímpio. No mínimo 3. Porque o ímpio, quando peca, o ímpio peca contra a lei de Deus, ele transgride a lei de Deus. Quando o crente peca, ele transgride contra a lei de Deus, ele transgride o sangue vertido na cruz por seus pecados, e ele transgride o auxílio do Espírito Santo em sua vida. Então o pecado do cristão é pior do que o pecado do não crente. Portanto, a necessidade do cristão ter temor contra seus pecados. Seus pecados devem ser combatidos. Você deve olhar ele como um grande inimigo e lutar para matá-lo. Não podemos cultivar o pecado em nosso coração porque achamos, não, Deus já não está mais irado comigo. Deus não está irado com você mais. Mas foram seus pecados que mataram seu filho. Você quer guardá-los em seu coração? É necessário seriedade contra nossos pecados, gente. Não podemos ser levianos. O apóstolo Paulo diz: acaso nós temos que pecar mais para que a graça seja mais abundante? E a resposta é não, de modo algum. Do contrário, tratar pecadinhos como pecadinhos é um sinal de que você nunca entendeu a seriedade do seu pecado e do que ele fez com Cristo. Portanto, temor e tremor quanto ao pecado. Uma coisa interessante que eu queria, mas antes, alguém por favor ajeita isso, que eu estou morrendo de calor. Ou então liga aqui, está terrível aqui a situação. Já cai fogo, bota ali, ó, liga ali. Uma coisa interessante que o texto traz e que às vezes a gente nem percebe é o começo do versículo. Uma vez que vocês chamam de pai. Mais uma vez, a tradução correta seria: vocês clamam por ajuda. O texto da NVI, ele traz a ideia de chamar. A tradução mais correta é clamar por ajuda. É bem diferente, desculpa, Larinha, mas é porque clamar por ajuda. E veja, é uma marca do cristão. É uma marca do cristão clamar por ajuda de Deus. Jesus uma vez contou uma história interessante. Ele falou: 2 homens subiram a um monte para orar. Um deles fariseu e o outro publicano. E o fariseu chegou ao monte, subiu lá, de pé abriu os braços e dizia: Senhor, obrigado porque eu não sou como os demais homens, homicidas, adúlteros, desonestos, ladrões. Obrigado, Pai, porque eu jejuo 2 vezes por semana, por mês, por semana. E obrigado porque eu dou dízimo de tudo que tenho. Obrigado porque eu não sou como esse publicano aqui. O pobre e miserável publicano nem conseguia levantar a cabeça para os céus. Apenas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador.
Pai, seja propício a mim, seja favorável a mim, porque eu sou pecador e eu preciso. Jesus, para romper com o pensamento contemporâneo, diz: quem deles é o salvo? Quem deles saiu daquele monte justificado? E a resposta é o publicano, o miserável pecador. Esse é salvo. Porque, meu irmão, salvação não é o que você produz. Salvação é o que Deus produz em você. Salvação é aquilo que Deus cria no seu coração, que você não poderia criar. E isso nos constrange. Uma vez eu conversei com uma pessoa e perguntei, não, ela me perguntou, essa pessoa: como é que está a sua semana? Sua vida devocional, sua vida espiritual. E eu vinha daquelas semanas que você está a 300 por hora. Estava muito bem, tinha uma semana maravilhosa. E eu, assim, despejei um tiro de bazuca de alegria nessa pessoa. Muito empolgado. E depois eu perguntei: como você está? E essa pessoa me respondeu com uma singela frase: eu estou caminhando. Meus irmãos, vocês não têm noção de como essas duas partículas gramaticais ficaram na minha cabeça. De como essa pequena frase ficou na minha cabeça por dias e dias. Eu passei um bom tempo depois sem falar com essa pessoa. E aquilo estava na minha cabeça. Eu estou caminhando. E tudo que eu consegui traduzir daquela frase era alguém dizendo: Senhor, eu sei, Pai, que eu não estou onde o Senhor queria que eu estivesse. Eu não estou caminhando da maneira mais adequada de ser filho do Senhor. Eu não estou tão bem como deveria estar. Mas eu continuarei caminhando, Pai, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que quando os meus passos são lentos, o Senhor também cuida de mim. Isso mudou a maneira como eu olhava para mim. Isso mudou a maneira como eu observava a minha caminhada. Meus amados, Deus nunca nos deixou, nunca nos deixará. Sabe, quando você estiver mal, quando você estiver terrível, saiba, não é novidade para Deus. Deus te tirou de um local muito pior. Deus te curou de uma doença que te mataria eternamente. Não tem nada agora que Deus não possa fazer. Portanto, não desista. Continue a sua caminhada, ainda que a passos lentos, mas nunca saia deste caminho. Amém, gente? A segunda razão, verso 18: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como o ouro e a prata que foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por vossos antepassados. A ideia do apóstolo Pedro, mais uma vez, é criar um contraste. É como se ele estivesse dizendo para os irmãos: vocês acham que o ouro é valioso? Vocês acham que a prata tem valor? Vocês não têm noção. Vocês não fazem ideia do que foi que salvou vocês. Você não consegue entender quão valioso, quão mais valioso é o que lhe salvou. O ouro e a prata não são nada perto do valor daquilo que vos salvou. Na escala de Pedro, prata, ouro e o sangue de Cristo. O sangue de Cristo tem muito mais valor. Sangue de Cristo este, poderoso, santo e poderoso, que mudou vocês, tirou vocês da maneira de viver. Sabe, desde Adão o homem vive condenado. Desde Adão o homem vive à mercê de seus pecados, sendo dominado, sendo escravizado por eles. E Cristo traz uma boa nova. Pedro diz: olha, o sangue de Cristo quebrou a corrente hereditária do pecado, quebrou a vossa antiga ligação com Adão. Vocês estão ligados em Cristo. Cristo Jesus, ele rompeu com a familiaridade do pecado em sua vida. Sangue precioso. Sabe por que ele é mais precioso que o ouro e a prata? Porque o ouro e a prata não comprariam tua salvação. O ouro e a prata comprariam tudo o que você deseja aqui na terra, mas não te levariam para além dela.
tudo isso, o ouro e a prata, e tudo que você conquistar com o ouro e a prata, redundarão novamente em um grande nada. Mas poderoso é o sangue de Cristo que vos redimiu. E a palavra usada por Pedro, redimiu, aqui no texto, traz uma ideia de alguém que foi deslocado de um local, de alguém que foi arrancado de um local e posto em outro local. É semelhante ao que Paulo fala em Colossenses, acho que é o capítulo 1, verso 13. Ele diz que Deus, Ele nos removeu do reino das trevas, nos arrancou do reino das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado. É mais ou menos a ideia, na verdade é exatamente a ideia que Pedro traz no texto. Deus tirou você da sua maneira vazia, da sua sepultura, e pôs você sob a família de Deus. Você agora tem um lar. Foi isso que Deus fez por vocês, por mim. Sabe, tem uma história que eu sou apaixonado e que vai ilustrar bem isso. É a história de Lázaro. Certo dia chega Jesus, atrasado, entre aspas, a Betânia. Marta e Maria choram perto do Salvador e dizem: "Ô Jesus, se tu tivesses aqui antes, Pai, o meu irmão estaria vivo. Ô Jesus, se tu tivesse chegado antes, ele não teria morrido." E Jesus acalma os ânimos e diz: calma, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E Marta e Maria ali naquela coisa: sim, eu sei, Jesus, eu creio nisso, mas nem sabiam que Cristo planejava um milagre ali. E Jesus fala: olha, me mostra a sepultura, me mostra o túmulo onde ele está. Marta e Maria se dirigem ao local, junto com um fã-clube de hipócritas e incrédulos. E talvez seja pesado para elas, porque possivelmente Lázaro era o homem da casa. Possivelmente eles não viviam mais com os pais, eram só os três. Então aquela sepultura levou Lázaro e levou a alegria de Marta e Maria, levou a segurança que elas tinham. E Jesus quer colocá-las de novo naquele cenário. E ele chega lá em frente e fala: removam esta pedra. E advertem a Cristo: olha, já faz aí 4 dias, não vai estar muito boa a coisa. E ele fala: removam a pedra. E aquela pedra é removida, aquele cheiro invade o local, e Jesus fixa seus olhos naquela escuridão, e ele agora vai dialogar com a morte. Jesus agora vai ter uma dialética com a morte. E a dialética, o diálogo de Cristo com a morte é simples. Poucas palavras: Lázaro, vem. E talvez nessa hora Jesus ouviu as gargalhadas mais terríveis de seu ministério. E ele só falou uma vez: Lázaro, vem. E eu imagino os primeiros incrédulos ouvindo os primeiros passos de um homem naquela tumba, e olhando para aquele túnel preto, escuro, começam a ver que tem algo se movendo ali. Eu estou ouvindo passos naquele túmulo, tem alguém caminhando ali. E começam a aparecer as primeiras faixas através das sombras daquele túmulo. E de repente Lázaro está de volta. Lázaro viveu. Marta e Maria gritam de alegria. E Jesus, calmo e sereno, consciente de todo o seu poder e sua glória, diz: deixe-o ir. Desatai-o e deixe-o ir. Sabe, eu imagino que naquela noite, especialmente naquela noite, quando Lázaro volta para casa, Marta e Maria fizeram o melhor jantar das suas vidas. Eu imagino que naquele dia Lázaro chega em casa, toma um banho, talvez 2 banhos, e vai lá sentar com suas irmãs. O meu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado, ele estava longe e agora está dentro de casa. E como a tradição judaica, imagino que deram as mãos e oraram pela refeição e deram graças a Deus pela refeição e comeram, conversaram. Marta, Maria e Lázaro sorriram, choraram, se abraçaram, se beijaram, até que chega ao final da noite. Chegou o final da noite e
Marta e Maria dizem: vou aqui remover aqui as coisas da mesa, vamos para os quartos. E Lázaro afasta o seu prato e diz: minhas irmãs, muito obrigado pelo jantar, pela recepção, e beija a mão de cada uma delas e diz: agora eu vou voltar para o meu túmulo porque eu preciso dormir. O que passa agora na cabeça de Marta e Maria? O que passa agora na cabeça das irmãs que viram seu irmão sepultado? Dizer: eu vou voltar para dormir no meu túmulo. Como assim, Lázaro? Você está em casa, esse é o seu lar. Você não mora mais naquele lugar, você é daqui agora. Meus irmãos, é isso que acontece quando eu e você pecamos. Quando nós pecamos, nós estamos dizendo tchau para o lar que Deus nos deu, e dizendo: eu vou voltar para o meu antigo lar, vou voltar para a minha antiga casa, porque lá é melhor. Estamos abrindo mão do convívio e dos benefícios do Evangelho para voltar a viver num local escuro. Sabe, a notícia que eu quero trazer não é que você não deve pecar, isso você já sabe. O que eu quero dizer é que você não precisa pecar. Você não precisa mais pecar. Marta, provavelmente, se isso acontecesse, seguraria Lázaro e diria: Lázaro, você tem uma casa, Lázaro. Você tem um lar, tem um quarto preparado para você aqui é a sua casa. Você não precisa daquele túmulo. Você tem uma cama, Lázaro. Você cristão, você crente, você não precisa mais pecar. Desafie o seu coração, desafie a sua mente quando ela disser: você precisa pecar agora. Você precisa pecar para que você seja agora satisfeito e alegre. Desafie, você não precisa pecar. Você não tem necessidade de pecar porque você tem um lar. Seu lar se chama Cristo. Cristo é tudo. Deus proveu em Cristo tudo necessário para a nossa vida e nossa piedade, de modo que você não precisa de mais nada. Cristo é tudo. E eis a grande questão: mas eu não encontro satisfação em Cristo. Sabe, imagina que naqueles 4 dias Marta e Maria mudaram o cômodo do quarto de Lázaro. Talvez a lembrança fosse dolorosa e eles tiraram o quarto de Lázaro do cômodo principal e puseram no cômodo mais afastado. E Marta fala: não, Lázaro, olha, teu quarto está aqui. Você não está vendo, mas caminha por aqui, entra nesse corredor e você vai ver lá, o teu quarto está lá. É isso com Cristo. É isso que a gente faz com Cristo. Não consegue satisfação em Cristo? Não consegue alegria em Cristo? Caminhe pelos corredores de Cristo. Busque em Cristo esta alegria. Busque nele essa alegria. Se você não consegue, entenda, você estava morto. Você estava com toda a sua necessidade, com toda a sua impureza te jogando contra Deus. Talvez o teu pecado ainda hoje te impulsione para longe dele, mas busque nele, como Lázaro. Busque em Cristo o seu descanso, o seu lar. Sabe, caso contrário, Lázaro abriria mão de dormir numa cama bem forrada, com um travesseiro macio, num quarto limpo e cheiroso, e passaria a sua noite cheirando a trevas. Passaria a sua noite na escuridão, na podridão, da qual ele não precisa mais. Assim é com você. Você não precisa mais, porque o sangue de Cristo te redimiu, te removeu daquele túmulo e te pôs no lar da família de Deus. Sangue este, não de qualquer um. Sangue este de um Cristo. Cristo, não qualquer Cristo. Cristo santo e perfeito, como um cordeiro, sem mancha e sem defeito. Sabe, a obra de Cristo, a grandeza da obra, não se resume ao que foi feito, mas o que foi feito e por quem foi feito. Sabe, há 2 maneiras de você valorar uma obra. A primeira delas é pela qualidade da obra em si. A segunda é pelo autor. Por exemplo, tem livros que eu vou
Tem um livro de um autor cristão muito bom, muito famoso, o cara é top. E eu disse, nossa, eu preciso desse livro, vai mudar a minha vida. Comprei, li, não entrou uma palavra na minha cabeça. Mas para mim o livro era top porque era de um cara top. E tem livros que eu nem conheço o autor e leio e Deus fala tanto ao meu coração. Sabe, porque a grandeza não está apenas em quem fez ou no que foi feito, mas em Cristo, na cruz, está feito nas duas coisas. Não foi só um sacrifício feito por você. Foi um sacrifício feito por você pela pessoa de Cristo. Sabe, o autor dos Hebreus, ele é maravilhoso. E ele fala que nós precisávamos, Hebreus 7, versículo 26, nós precisávamos de um sumo sacerdote como este. Ele diz, santo, puro, perfeito, imaculado e exaltado acima dos céus. Era de um sumo sacerdote como este, um Cristo 3 vezes santo como Deus, mas demasiadamente humano como nós, para nos salvar. Santo, puro, perfeito, imaculado e exaltado acima dos céus. Cristo este, que não entrou segundo a antiga ordem, como um sumo sacerdote entrava para oferecer sacrifícios por seus pecados, depois pelos do povo. Cristo este que entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos. E mais do que isso, ele não entrou para oferecer sacrifício pelo seu próprio pecado. Ele não tinha pecado. Ele entrou para oferecer o sacrifício pelos pecados de vocês aqui, pelos meus pecados. E o detalhe, ele não estava portando em suas mãos um sacrifício. Ele não trouxe um cordeiro, ele não trouxe um novilho. Ele era o sacrifício. Cristo santo, puro, perfeito, imaculado, exaltado acima dos céus. 3 vezes santo como Deus, humano e demasiadamente humano como nós, se fez sacrifício por todos nós. Não foi qualquer um. Esta obra vale muito porque ela foi feita pelo homem mais santo, mais belo e perfeito que já existiu. E o que ele fez por nós, ninguém mais pode fazer. Amém, gente? O versículo 20 fala algo interessante sobre esse cordeiro, sobre esse sacrifício. Fala que ele foi conhecido desde antes da fundação do mundo. E o termo correto, o termo mais adequado, digamos, é que Cristo, o Cordeiro de Deus, foi pré-ordenado. Cristo foi predestinado desde antes de tudo existir para ser o Redentor. Como assim, Pedro? Quer dizer então que o que nos redimiu vale mais do que o ouro e a prata? Sim. Quer dizer que o que nos redimiu não foi só uma obra maravilhosa, mas foi uma obra maravilhosa de um autor maravilhoso? Sim. E esta obra estava determinada antes de tudo existir. Como isso funciona? Deus foi misericordioso. E aqui se revela a bondade e a sabedoria de Deus. Pois o mesmo Deus sabia que eu e você, que Adão e Eva, não viveriam muito tempo em sua integridade. Eles não conseguiriam dar muitos passos sem antes tropeçar contra Deus. E Deus, num ato de suprema misericórdia, sabedoria e bondade, providencia um Redentor, antes que o primeiro homem se precipite na morte. Meus amados, isso é amor. Deus proveu em Cristo salvação para você, antes que você existisse. Eis a glória do Redentor. Ele é eterno, sacrificou-se eternamente por você, para que você fosse com Ele eterno. Amém? E o finalzinho do versículo diz que Deus o ressuscitou. Deus o fez ressurgir da morte. Deus o trouxe de volta à vida. E por que isso é importante? Por que é importante que Cristo tenha ressuscitado?
Os sacrifícios do Antigo Testamento não ressuscitavam. Eram ordenados por Deus, tinham as mesmas prescrições legais que Cristo encarnou em si, mas eles não ressuscitaram. Cristo, como sacrifício definitivo, ressuscitou. Por que é importante? É importante para que você saiba, cristão, que a sua esperança é viva. Que a sua esperança é viva como Cristo. Deus não está morto. Alguns dizem que Deus não morreu, pelo contrário, Deus morreu, mas ressuscitou. Sabe, o autor do Apocalipse, ou o redator do Apocalipse, fala que quando ele viu o trono, ele observou milhões e milhões de seres adorando ao Criador, e havia um no trono, havia um cordeiro sentado no trono, e este parecia estar morto, mas estava vivo. O Evangelho é isso. Nós não estamos buscando alguém que estava vivo e morreu. Estamos buscando e adorando a um Deus que estava morto e ressurgiu. E por causa dele, a sua esperança é viva. A sua esperança é viva e deve arder em seu coração ainda hoje. Entrando para a parte final, Pedro vai trazer agora talvez um propósito à nossa santificação. E o propósito, segundo Pedro, verso 22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Segundo o apóstolo, a vida em comunidade cristã, a vida em igreja, a vida reunida, deve ser o propósito pelo qual somos santificados. Deus não santificou você para estar longe do seu povo. Deus não santificou você para estar afastado de todos. Deus santificou para que estivéssemos aqui, e o termo usado é amor fraterno. Filadélfia. Eu aprendi que Filadélfia significa amor fraterno. Olha que coisa linda, interessante, né? Filadélfia, o amor fraterno. E queridos, isso é difícil também. Geralmente, quando a gente lida com textos que falam sobre pecados e pecados e pecados, e chega para uma parte que fala amor, a gente faz... Deu, agora deu. Não, calma. Isso aqui não é fácil, não. Viver em amor comunitário não é fácil. Porque implica, muitas vezes, abrir mão do seu ego, do seu egoísmo, para compartilhar sua vida com alguém. Implica você ter paciência divina para ouvir os problemas de outras pessoas. E isso não é fácil. Isso não é comum. E é um pecado, meus irmãos, não ser fraternal. O cristão eremita, o cristão que vive isolado no alto de uma torre, é um pecador. Está se santificando na base do egoísmo. Está errado. Deus chamou a igreja para estar junto. Qual o sentido? Você curar um membro. Está com um membro infeccionado, vai no médico, cura, depois arranca e joga fora. Por que você fez isso? Do mesmo modo, o pecado ele não consiste numa mera ação. Também há pecados que são omissão. Você não se juntar ao povo de Deus. Você não se relacionar com o povo de Deus como seus irmãos. É pecado. Não quer dizer que você tem que expor a sua vida no Facebook todinho, tem que mandar para todo mundo nas redes sociais o seu estado de espírito. Não. Mas o que Pedro quer dizer é que você não nasceu em Cristo para ficar só. Você faz parte de um corpo. E como isso é difícil para mim. Como é difícil. Por vezes eu não gosto de compartilhar a minha vida. E é algo que Deus tem que tratar e está tratando em mim. Por meio de quem? De vocês. Se eu não estivesse aqui com vocês, como trataria este mal que eu tenho? Como eu deixaria de ser egoísta se eu não estivesse com vocês? Então, meu irmão, não seja covarde ao ver que há irmãos seus precisando de ajuda e você foge.
E não seja um tremendo egoísta em não compartilhar as suas lutas com seus irmãos. Nós precisamos dessa união. Sabe como Cristo disse que conheceriam o povo dele? Ele não falou que seria o povo mais rico e poderoso da terra, o exército mais bem preparado. Não. Cristo falou que conhecerão que são meus quando forem um. O mundo conhecerá o cristianismo verdadeiro, genuíno, quando formos um. Estivermos em unidade. Portanto, não se afaste, porque você precisa da igreja e a igreja precisa de você. Todos nós somos membros. Vocês não têm ideia de quanto eu já fui transformado por ver comportamentos de cada um de vocês aqui. Muitos de vocês que nem sonham já mudaram a minha vida, o meu modo de agir, apenas pelo simples ato de que eu observei vocês. E isso vai transformando a minha vida, transformando a vida de cada um aqui. Não podemos ficar sós. Amém, gente? O verso 23. Aqui é uma ligação profunda com o capítulo 2, versos 1 e 2. Então a gente vai ler em paralelo. Portanto, senta os seus olhos aí na Bíblia agora, certo? Verso 23. Vocês foram o quê? Regenerados. Verso 2 do capítulo 2. Como crianças agora recém-nascidas. Verso 1. Livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro. Leite espiritual puro este, que vos fará crescer para a salvação. Salvação esta, verso 23, que não é de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível. Por meio de quê? A palavra de Deus, que é viva e permanente. Se pudéssemos ler numa só paráfrase, Pedro estaria dizendo: olha, vocês foram regenerados. Então, já que vocês são crianças, nascendo de novo, livrem-se de toda maldade, inveja, hipocrisia e todo tipo de maledicência. Desejem agora o leite espiritual puro. Leite espiritual puro este, que vos fará crescer para a salvação. E salvação esta, que não veio de uma semente perecível, mas de uma semente imperecível, a saber, a palavra de Deus, viva e permanente. Queridos, eis o poder maravilhoso da palavra de Deus, é gerar salvação em nós, é gerar novo nascimento em nós. É a palavra de Deus que gera a fé que nós cremos. É a palavra de Deus que gera a fé pela qual nos aproximamos de Deus. Palavra esta que um dia contada a nós cremos. Palavra esta que dia após dia está sendo recontada a nós e continuamos a crer. E aqui eu advirto a necessidade de leitura bíblica diária. A palavra de Deus, que é viva e permanente, não é para a tua salvação, no ponto inicial, digamos, na tua justificação, e acabou. Não. A palavra de Deus deve seguir nossos passos, dia após dia, caminhar sob a palavra de Deus. Sabe, tem uma história que eu acho interessante. Eu estou perto de acabar, Antônio. Tem uma história que eu acho interessante. É um conto de um sensei que morava no topo de uma colina, e um jovem aprendiz de toda a ciência das artes marciais orientais, ele chegou lá no sensei, subiu a colina e disse: ô mestre, eu quero ser como o senhor. Eu quero ser um mestre nas artes marciais, eu quero ser um sensei. O que eu preciso fazer? E aí o mestre, com toda a sua sabedoria, olhou para um lado, para o outro e disse: ô aluno, meu jovem, pegue aquele cesto ali. Pegue aquele cesto, um cesto de palha. Sabe aqueles cestos chinesinhos de Kung Fu Panda, trançado com palha? Aquele cesto estava cheio de terra, podre lá, deixado ao léu.
Pega aquele cesto, vai lá embaixo no rio, enche ele e traz para mim. O jovem, ávido por se tornar um sensei, disse: é agora que eu vou me tornar um mestre. Foi lá, pegou aquele cesto, derramou aquela terra, areia, pedra, tudo que tinha lá de entulho, e desceu a colina, chegou no rio e encheu. E ele sobe correndo como... Eita, eu ia falar do filme de ontem. Ele sobe correndo e chega lá no sensei e diz: está aqui, ó, o cesto. E quando ele olha para o cesto, nossa, o cesto está vazio. Cadê a água que eu tinha trazido? E aí ele percebeu que a água tinha se esvaziado porque era de palha. E o sensei olhou para ele, não disse uma palavra além de: deixe o cesto e vá para casa, volte amanhã. E aquele jovem saiu meio frustrado, sabe? Bem deprê. Mas voltou no outro dia. Ele queria muito ser um sensei. E voltou no outro dia e a mesma ordem foi dada: pega o cesto, desce com o cesto, enche o cesto, sobe com o cesto. E ele fez isso e chegou lá de novo, o cesto vazio. E ele estava se sentindo ali quase que aprisionado naquela rotina. E depois de alguns dias, ele joga o cesto assim, e diz: ó, sensei, não está dando mais para mim, isso aqui não adianta mais, isso aqui é um trabalho inútil, eu não estou me tornando um mestre, eu não estou sabendo de nada aqui, eu estou sendo tapeado. Ou o senhor é doido, ou eu estou dando de doido aqui. E o sensei, com toda a sua sabedoria, calma, diz: meu jovem, pegue o cesto. E o jovem pega o cesto, imagina bem mansinho, e o sensei pergunta: o que mudou? O jovem olha para um lado, olha para o outro e diz: não mudou nada. E o sensei diz: olhe para o cesto. E ele olhou para o cesto e disse: o que mudou? Aquele cesto grotesco, encardido, podre, com aquelas crostas de areia, pedra e barro, estava brilhando como se fosse novo. O passar das águas, dia após dia, havia limpado aquele cesto. Eu amo essa ilustração porque é isso que a Bíblia faz com a gente. É isso que o Evangelho faz com a gente. Dia após dia, nós lemos a palavra e, de fato, há vezes em que nós lemos e não tem aquele impacto que você diz: meu Deus, que gloriosa mensagem. Às vezes parece só mais um texto. Mas, meus irmãos, por trás de tudo isso, a água do Evangelho está passando em sua vida. Dia após dia, calmamente, com muita serenidade, limpando as manchas, limpando as feridas que o pecado deixou, removendo as crostas que nada poderia remover, somente a água calma e ininterrupta. Eis o poder e, portanto, a necessidade da palavra todos os dias da nossa vida. Amém, meus irmãos? E para terminar, aleluia, verso 24, o apóstolo chama o profeta Isaías e diz: pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, esta sim, queridos, permanece para sempre. O apóstolo relembra aos homens o seu caráter evanescente, o seu caráter transitório. Os homens passarão, céus e terra passarão, tudo isso que você consegue ver passará, mas a palavra de Deus não. Essa é eterna. A palavra do Senhor é eterna e durará para sempre. Sabe, Jesus um dia pegou um fight em João capítulo 8 com alguns judeus. Talvez seja a luta principal dos eventos de Cristo contra os fariseus. E ele estava lá naquele embate sobre Abraão, o pecado, a escravidão do pecado, a liberdade. E depois de tanto discutir, os judeus cada vez mais incrédulos, Jesus para e silencia o diálogo dizendo: não há em vós espaço para a minha palavra. João 8:37, não há em vós espaço para a minha palavra viva e permanente, não há em vós. E a pergunta que eu faço para vocês, irmãos, é a mesma: há em vós espaço para esta palavra? Há em vós espaço para a palavra de Deus?
Reflitam sobre isso. Por fim, queridos, na dialética de vossas almas, quando tudo for contrário e tudo for um contra o outro, quando você estiver sendo esmagado por duas leis que atuam em seu coração, quando dúvidas pairarem sobre a sua cabeça, você é ou não salvo, eu fui ou não justificado, eu fui ou não redimido por Deus, eu lhes dou um conselho bem antigo. Na verdade, Paulo vos dá um conselho bem antigo. E ele diz: pois estejam convencidos, peregrinos, estejam alertas e conscientes de que nem a morte e nem a vida, de que nem anjos e nem demônios, nem o presente, nem o futuro, de que nem qualquer outro poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de afastar você, cristão, você, peregrino, do amor de Deus que se encontra em Jesus Cristo, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Eu vou concluir com um poema do Gregório de Matos, que sem dúvida é uma das obras-primas que o Brasil já produziu. Buscando a Cristo, o nome do poema, ele diz: a vós correndo voam braços sagrados, nessa cruz sacrossanta descobertos, que para receber-me estáis abertos, e por não castigar-me estáis cravados. A vós, divinos olhos, eclipsados, de tanto sangue e lágrimas abertos, pois para perdoar-me estáis despertos, e por não condenar-me estáis fechados. A vós, pregados pés, por não deixar-me, a vós, sangue vertido, por ungir-me, a vós, cabeça baixa, para chamar-me. A vós, lado patente, quero unir-me. A vós, cravos preciosos, eu quero atar-me, para ficar unido, atado e firme. Aleluia. Louvado seja o Senhor, Deus, porque Tu nos ataste, Pai, nessa cruz. Porque Tu colocaste, Pai, uma cruz em nossos corações para que jamais nos esquecêssemos do que fizeste. Porque colocaste um novo coração em nós para que sempre respondêssemos a Ti, Senhor. A Tua voz, Pai, invadiu a nossa surdez. O Teu brilho, Pai, rompeu a nossa cegueira. Deus, a Tua voz invadiu os nossos sepulcros, Pai. A Tua voz trouxe vida a nós, e é por isso, Deus, é por isso que estamos caminhando contigo, Pai. Não conseguiríamos, Jesus, jamais conseguiríamos, Pai, acertar este caminho, Pai. É estreita demais essa porta, Senhor. Deus, não conseguimos, mas foi o Senhor, Deus, quem desde a eternidade, desde o primeiro momento, Deus, providenciaste um Cordeiro Santo, Pai. Um Cordeiro imaculado que não conheceu o erro, um Cordeiro que não conheceu o desvio, um Cordeiro que, do contrário, conheceu a luta, conheceu a dor, conheceu de íntimo, Pai, as nossas enfermidades. Mas Cordeiro este que foi crucificado, Cordeiro este que foi ressurreto, Pai. Oh, louvado seja o Teu Filho Jesus, ó Deus, porque um dia deixaste o Teu trono, Pai. O trono esvaziou-se do Teu Filho para aquela cruz ser ocupada por Ele. Oh, Senhor, seria a mim, seria meus irmãos, Pai, seria a nossa morte eterna, mas foi a cruz de Cristo que nos deu vida e vida eterna contigo. Obrigado, Jesus, porque enquanto a cruz hoje, Pai, enquanto essa cruz se encontra vazia, Deus,
O teu trono está outra vez ocupado, Senhor. Tu governas, Pai, sobre o universo, Senhor. Tu governas, Pai, sobre a nossa vida, Pai. Tu estás, Paizinho, presente quando caímos, Paizinho. Tu estás presente, Senhor, quando nós não conseguimos olhar para os céus e dizer: Pai, Tu estás presente, Senhor. Obrigado, Jesus, porque não depende, Pai, não depende de mim, Senhor, não depende de nós, está nele, está em Cristo, Pai, o sangue vertido na cruz por nós, Senhor. Obrigado porque é o mesmo sangue, Deus, que garante, Pai, a nossa vida eterna, a nossa vitória, Senhor. Obrigado, Pai, porque um dia estaremos nos portões celestiais, Pai. Um dia, Senhor, vamos colher com alegria e risos, Pai, tudo que plantamos com muita lágrima e dor, Senhor. Obrigado porque veremos a Ti, Pai. Obrigado porque abraçaremos o Senhor, Deus. Olharemos o Senhor face a face, os Teus cravos nas mãos, Pai. Deus, não nos deixarão esquecer o Teu sacrifício, Senhor. Portanto, aviva hoje, Senhor. Aviva hoje, Pai, o nosso espírito, Senhor. Deus, fortalece aquilo que está para morrer dentro de nós, Pai. Fortalece com o Teu sopro de vida, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fortalece, Deus. Fortalece porque nossos joelhos, por vezes, Pai, estão trôpegos. Nossas mãos cansadas de lutar e não conseguir, Senhor. Mas seja a nossa vitória, Deus. Seja a nossa vitória em Cristo, Cristo vencedor, Cristo ressurreto, glorioso, que reina e reina eternamente. Seja a nossa vitória, porque somente assim, Deus, somente assim, Pai, valerá a pena viver. Somente assim valerá a pena, Deus, respirar. Somente assim valerá a pena amar. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Em nome de Cristo. Obrigado.